Olá, olá! Nesta aula eu te dou as boas-vindas e realizaremos juntos a clarificação da manteiga. Essa dica ela é muito importante, pois as manteigas sem lactose habitualmente vendidas elas são bem mais caras do que as manteigas habituais. E você pode retirar a lactose da manteiga diretamente na sua casa para suas preparações. Aqui na Lib Gastronomia e Arte, nós realizamos este processo para muitas das nossas receitas de biscoitos. E também esta é a base da manteiga clarificada, da Ghee, que você pode usá-la diretamente ou também saborizar com ervas, com especiarias, com óleos essenciais. São muitas dicas e muitas possibilidades de uso desta preparação. Para o mise en place de utensílios, você deve dispor uma panela ou uma wok ou uma frigideira grande, 2 potes que podem ser preferencialmente de vidro ou de inox. Você pode dispor uma colher menor, uma colher maior e algo semelhante a uma espumadeira ou uma concha com perfurações. Você também deve expor junto o pote onde você fará o acondicionamento dessa manteiga ao final e uma peneira muito fina. Para o processo final, você pode também realizar a coagem deste líquido com um coador de tecido, de pano. Preferencialmente um coador que fique próprio e específico para esta preparação. E o nosso mise en place de ingredientes ele é muito simples. Usaremos apenas manteiga neste primeiro processo, que é o processo da Ghee pura. Como eu faço a Ghee para as preparações da Lib Gastronomia e Arte? A Ghee ela pode ser realizada apenas com a manteiga sem sal, ela pode ser realizada com a manteiga com sal, há também quem prefira dessa forma, e para a preparação dos nossos biscoitos, eu utilizo a manteiga sem sal e a manteiga com sal. Nós utilizamos 200 gramas de manteiga com sal e 400 gramas de manteiga sem sal. Então a nossa proporção, nós dividimos esse quantitativo em 3 partes, onde uma parte é de manteiga com sal e 2 partes é de manteiga sem sal. Você pode também multiplicar esta receita conforme a sua necessidade. Se você já quiser fazer uma preparação maior de manteiga clarificada para ficar acondicionada e guardar para suas preparações, você já pode realizar dessa forma. A Ghee, depois de pronta, ela não precisa ficar acondicionada sobre a refrigeração, mas você deve estar sempre observando se ela não está rançosa. Então essa é uma dica muito importante. Ela deve ficar num ambiente seco e preferencialmente ao abrigo da luz, ficando fora da refrigeração. Mas ela também se mantém bem por um tempo ainda maior na refrigeração, onde é só acondicionar e manter o pote bem fechado. E claro, sempre que você manusear a sua manteiga, você deve ter o cuidado de manuseá-la com utensílios que estejam limpos. Ou você também pode preparar o seu quantitativo e ao acondicionar, utilizar potes menores com o quantitativo já das suas receitas. E aí dessa forma você evita o manuseio dessa manteiga na preparação do seu biscoito ou na preparação do alimento que você está organizando para dispor. Então são dicas importantes e que auxiliam e que mantêm a qualidade do produto que você está preparando, garantindo este produto com todas as suas características em perfeita composição até o seu uso final. Então agora vamos à mão na massa, onde eu vou ensinar você a parte prática. Então o nosso primeiro passo será colocar a manteiga na panela, é claro, após ligar o fogo. E a nossa temperatura será o fogo baixo do início ao final desta preparação. Por quê? Porque assim nós garantimos o derretimento dessa manteiga e o aquecimento de uma forma mais branda e mais uniforme, evitando que ela queime em algumas partes e outras partes ainda
não estejam em um processo de amolecimento. Uma outra dica importante é que a sua manteiga não saia diretamente da refrigeração para o preparo. Então nós sempre devemos organizar, cortar os cubos um pouquinho antes, e esse processo, preferencialmente, que ele ocorra uma meia hora antes do início dessa preparação, ou um pouquinho mais, aí ela estará um pouco mais amolecida e ficará mais prático e mais rápido esse processo do derretimento. Mas também não pode ser feito, organizado esse mise en place com muito tempo. Por exemplo, organizar o mise en place de manhã e vou deixar fora do acondicionamento e realizar na noite ou no dia seguinte. Isso também não é indicado. Então agora vamos ligar o nosso fogão e organizar a temperatura da nossa chama. Eu vou deixá-la no mínimo disponível no meu fogão. Eu inicio sempre pela colocação da manteiga sem o sal. Por quê? Porque ela já vai entrando na panela, já inicia o processo do aquecimento, e o sal ele é um componente que ficará no processo residual da nossa manteiga. Então eu inicio colocando a manteiga sem sal. Vocês podem ver que ela já está derretendo, já iniciou o processo do derretimento. E agora nós vamos para a manteiga com sal. Tentar colocar todo o quantitativo do ingrediente para que possamos aproveitar ao máximo todo este recurso. Você não precisa ficar mexendo a manteiga. Eu gosto de dispor elas um pouquinho mais uniformes, mas você pode ver que eu não preciso fazer nessa fase uma etapa de mistura. Não é uma receita onde nós precisamos mexer para organizar e para dar o ponto. E agora esse processo ele leva em média de 3 a 4 minutos, depende do quantitativo da manteiga. Se você estiver fazendo uma receita dobrada, talvez você precise de uns minutinhos a mais até o próximo momento. Fator importante também é que essa preparação ela não deve ser indicada para pessoas alérgicas à lactose. Ela tem uma boa tolerância e um bom consumo, né, para pessoas intolerantes à lactose. Por quê? Porque no processo caseiro nós não conseguimos garantir a total retirada da lactose da manteiga. Então este é um fator muito importante. A nossa entrega ela deve ser sempre uma entrega muito verdadeira e muito transparente aos nossos clientes, né? Então nós na Lib, quando, por exemplo, pessoas que são celíacas ou pessoas alérgicas à caseína, que é a proteína do leite, quando elas nos perguntam como é o processo de vocês, né? Ele é totalmente seguro? O que nós informamos sempre? Os nossos produtos eles são artesanais, eles são executados da cozinha da nossa casa. Na nossa cozinha nós utilizamos preferencialmente as farinhas sem glúten, né? Mas também é um ambiente que é um ambiente familiar. Entram em alguns momentos outras preparações, né? Eu tenho crianças, tenho filhos, entram preparações como pães, por exemplo. Nós temos um cuidado muito grande, as dispensas, elas são separadas, né? Se tem toda uma organização que é importante para manter isso. Mas, desta forma, nós não conseguimos garantir a exigência necessária aos produtos feitos para as pessoas alérgicas ao glúten e alérgicas à lactose, que é um ambiente de cozinha totalmente isolado. Então, nós não podemos entregar o nosso produto como um produto garantido e sem risco de conter traços, certo? Então, isso é muito importante. É uma dica que, enquanto a manteiga prepara, nós já vamos conversando sobre alguns aspectos, né, que são necessários e que precisam ser atendidos por quem executa essa receita e principalmente na entrega para quem irá consumir. Então, neste momento, a nossa manteiga ela está derretendo. Eu não gosto de mexer a manteiga com colher nessa fase, mas nós podemos dar uma leve balançadinha
na nossa panela, né? Por quê? Porque aí aqueles pedacinhos que ainda não derreteram, eles chegam mais pro cantinho, pegam um pouquinho mais de calor e dá uma apuradinha em todo esse processo. Quando eu inicio a retirar a espuma da manteiga, nosso fogo está bem baixinho, ela já está começando com umas borbulhas de fervura, né? Então o calor dela já está chegando próximo a 100 graus, esse momento ele é bem importante. Eu gosto de aguardar todo o derretimento da manteiga para iniciar a retirada da espuma. O que é a retirada da espuma? É exatamente a retirada da lactose, né? Então essa espuma branca da manteiga, ela é a lactose que contém. À medida que a manteiga começa a aquecer para preparar a ghee, a espuma começa a subir, essa lactose sobe, e da mesma forma que ao fundo vão depositando resíduos, né? E esses resíduos são da própria manteiga, são outros componentes que tem nela. E a ghee, a característica da ghee é a retirada então da espuma da manteiga e também a retirada dos resíduos, que são a impureza dessa manteiga. E assim nós teremos então uma gordura, uma manteiga que será filtrada e uma manteiga sem estes componentes. Então ela é uma gordura mais limpa para preparação culinária. Agora vocês podem ver que toda a manteiga já está derretendo. E vamos iniciar a retirada dessa espuma, tá? Ela pode ser feita ou com uma espumadeira ou com uma concha com furos, né, nessa etapa, e você pode retirar também com colher. Eu prefiro de algo furado, né, porque ele vai ficando mais fácil o processo da retirada. E esse processo ele vai levar em média de uns 10 minutos. Por quê? Porque à medida que a manteiga for aquecendo, ela vai clarificando, mais e mais espuma vão saindo e nós vamos retirando, né? E ao final eu vou te mostrar a dica de quando a manteiga já está no ponto de se desligar o fogo e entrar no próximo processo, que é o processo de coar a manteiga, né? E ou filtrar. Você pode apenas coar e você pode coar e também filtrar passando por um coador de pano. Gosto de iniciar pelo cantinho, onde eu vou trazendo essa espuma toda e vamos retirando. Eu uso o potinho do mise en place onde elas estavam. Muita espuma ainda virá à superfície. Você pode fazer também com um tablete só, apenas 200 gramas. Você pode fazer esse processo numa preparação culinária. Eu, por exemplo, quando eu preparo ovo mexido para o meu filho, que ele ama comer ovo mexido de manhã, eu coloco a manteiga na frigideira, um quantitativo de 1 ou 2 colheres, aqueço a manteiga e retiro a espuma, né? Aí depois eu dou uma viradinha na frigideira para o lado e o resíduo acaba separando da manteiga e eu retiro esse resíduo de novo. Faço de uma forma super simples na preparação do ovo mexido dele ou do meu também, porque eu também sou intolerante. A nossa digestão e a nossa permeabilidade intestinal agradece muito. Ó, vocês podem observar que eu tô tirando espuma e tá voltando a espuma. E eu não tô mexendo a manteiga, né? Não tem necessidade, é a retirada mais por cima. Vocês podem ver que ficam resíduos nas bordas, depois nós fazemos uma última limpeza dessa borda. Nós já temos aqui, acho que aproximadamente uns 7, 8 minutos desse processo. A manteiga, ela está ficando mais clara, ó, e ela vai mudando também a coloração final. E essa coloração também, essa mudança de coloração, e aqui nós vamos precisar cuidar o tempo final, porque essa mudança de coloração, ela vai dando também aquele sabor mais amendoado para a ghee. Pode ver que nessa etapa final aqui, ela já vai reduzindo bastante, mas ainda está subindo muita espuma. Então, vamos seguir no processo.
e a coloração da manteiga ela já está passando um pouquinho mais. Nós precisamos cuidar agora o ponto da nossa guia. Então eu vou tirar um pouquinho mais essa espuma, e se você precisar, você pode também desligar um pouquinho o fogo nessa fase, porque a coloração dela já começou a ficar um pouquinho mais escura e amendoada, e aí você intensifica a retirada da espuma, e é claro, sai espuma e sai também manteiga. Às vezes essa desligadinha do fogo, ela vai nos ajudar neste processo. E também ela ajuda a visualizarmos se a nossa ghee já está no ponto final de leve resfriamento para a etapa de coar e ou filtrar. Agora eu vou pegar essa colher, pessoal, e vou mostrar para vocês a verificação do ponto da nossa manteiga. Quando nós elevamos e retiramos, ela deve ficar translúcida. Translúcida como um óleo vegetal. A nossa manteiga não está ainda translúcida, então ela pode ainda ficar um pouquinho mais no fogo ligado. Então eu vou retirar um pouquinho desse resíduo da borda, com o fogo ainda desligado, porque quando nós resfriamos, né, esse resíduo ele se condensa um pouquinho mais. Isso vai me ajudar a limpar o máximo que eu puder a nossa panela, porque todo esse resíduo é lactose, então ele deve se separar todinho da nossa manteiga. Você pode ver que no fundo tem resíduo também. Como nós retiramos o fogo, olha só, tem resíduo de espuma mais densa que está no fundo, que ele desceu. Então a nossa manteiga precisa ainda de um pouco mais de fogo. Vou ligar novamente a nossa chama, deixá-la em fogo baixo, né? Algumas pessoas usam o fogo alto no início, depois baixam ao final. Eu prefiro realizar toda a preparação em fogo baixo. É um processo um pouquinho mais lento, né? Mas ele garante uma excelente execução, e principalmente na hora de chegar no ponto, porque as gorduras elas passam muito rápido, né? Daquele ponto ideal para o ponto já passado, para o ponto onde a gordura já fica com aquele sabor mais queimado ou mais forte. Então eu acho importante manter o fogo baixo do início ao final dessa preparação. E vamos a mais um processo de juntar a nossa lactose. Aquela lactose que estava no fundo, que tinha descido, ela começa a subir. Grumos bem densos. Eu desliguei novamente o fogo para retirar um pouco mais a espuma. Por quê? Porque ela está começando a chegar no ponto da nossa guia. Vocês podem ver aqui que ela já está numa coloração mais amendoada, que é a coloração final da guia. Então ela está quase no ponto. Nossa dica de virar a manteiga, e vocês podem ver que ela está quase na coloração translúcida, ó, diferente da testagem no momento anterior. Então a nossa manteiga está quase no ponto. Eu desliguei um pouquinho, eu gosto de dar mais uma limpadinha antes da filtragem. Eu gosto de tirar o máximo possível esse resíduo da panela, porque às vezes a gente vai virar, porque ao final a gente vira também, e aí o resíduo volta para o contato. E aqui um outro utensílio que não estava no nosso mise en place, mas eu pedi um socorro para as meninas e peguei, é uma espátula com ponta de silicone. Ela vai ajudando, ó, a limpar esse resíduo da lactose. E agora nós vamos ligar o fogo mais um pouquinho, né?
que aí vai subir um pouquinho mais de resíduo e vai finalizar o ponto da nossa guia. E vamos voltar a mais uma retirada. Ó. A retirada já está mínima, a espátula me ajuda aqui também. Olha só, grumos ao fundo, que ali é grumos de lactose que se misturou nos resíduos de outras partículas da manteiga. E a espumadeira nos ajuda nesse processo. Vocês podem ver que ela já está saindo ó, no ponto de óleo. Então aqui nós conseguimos já pensar na finalização da nossa guia e na próxima etapa. E agora nós precisaremos desligar o fogo para não passar o ponto da nossa manteiga. Você pode ver que o que está saindo, ó, quando eu retiro esse último resíduo, né, o resíduo já está vindo com aquele resíduo de fundo junto, e o que sai aqui já é um óleo numa coloração semelhante ao óleo vegetal. E nós já temos aqui em média de 13, talvez a 15 minutos de fogo para esse quantitativo. Isso pode mudar também, né? Conforme o fogão que você vai estar usando, muda também a chama. Isso confere uma caloria diferente e também ao tipo de panela que você utiliza. Algumas panelas esquentam mais, panelas mais com fundo triplo ou panelas de fundo mais fino, ou também o tipo de material de panela que você executa também altera e muda um pouquinho esse tempo de preparo que você necessitará. E agora eu vou desligar o meu fogo. Venha ver aqui que a minha guê já está como se fosse uma fritura, olha só, uma fritura de óleo, né? Então ela já tem um pouco daquele sabor mais amendoado. Ela ainda tem lactose nessa retirada, mas muito pouca. Agora é uma espuma diferente da espuma anterior. Então, nessa etapa, nós podemos desligar. Se você gosta dela com sabor amendoado mais marcante, você pode deixar em média de 30 segundos a 1 minuto mais. Eu prefiro, para a execução de receitas de biscoitos, para não alterar tanto, desligar neste momento, ok? E aí, após desligar, esses resíduos do fundo, eles ainda permanecem pelo calor, conferindo, né? Que são eles que vão conferir aquele sabor mais amendoado da guê, né? Que é o sabor que difere a guê da manteiga habitual, da manteiga que não é clarificada. E após desligar, vocês vão observar que nós temos ainda resíduo. Eu vou pegar agora uma outra espátula mais limpinha. Uma ótima dica aqui para você ver o ponto é que você enxerga o fundo da frigideira, nessa etapa onde ela está desligada, e ela parece um óleo de cozinha que já foi usado em alguma fritura. Essa técnica eu aprendi buscando referências sobre o preparo da manteiga sem lactose, quando eu me tornei intolerante à lactose, né? E aí a gente começa de uma hora para outra a consumir produtos sem lactose, e isso há uns anos atrás eles eram menos disponíveis do que são hoje e também mais caros, da mesma forma que isso pode ocorrer na sua cidade. Então a gente precisava entender um pouquinho, aprender um pouquinho a técnica, né, para garantir o consumo desse ingrediente que é tão saboroso, né, e que acompanha tanto a preparação de receitas quanto o consumo de muitos produtos já prontos, né, como os biscoitos, como o pão, como, enfim, prontinho. E a partir daqui, olha só, você pode ver que tem resíduos no fundo da minha panela.
E você pode ver também que esses meus resíduos, eles ainda não estão escuros, né? Você pode deixar um pouquinho mais, sem problema nenhum. O sabor não vai ficar com gosto queimado, e sim um sabor mais marcante e amendoado, né? Eu prefiro neste ponto, tá? E você pode ver que os resíduos, ó, eles já estão ficando um pouquinho mais escuros, né? Eles podem até ficar mais amarronzados, né? Estes resíduos eles podem ficar mais amarronzados, que também não vai alterar e vai estar num momento e num período bom para o consumo dessa guê. Então agora eu vou mostrar para vocês o ponto final. Olha só. Fica um ponto semelhante a um óleo. Agora ela repousa um pouquinho mais, esse resíduo ele vai todo para o fundo. Já não temos mais espuma, né? Eu sempre continuo dando uma limpadinha aqui neste final. E aí passaremos a transferência da nossa manteiga ao processo de coar, né? Você pode fazer de duas formas. Ele vai depositar um pouquinho ao fundo, você pode coar inicialmente a sua manteiga e mantê-la assim, ou você pode coar e após filtrar em um coador de pano, tá? Essa última etapa ela garante uma guê mais pura, ela garante a retirada da maior parte de todos os resíduos, porque mesmo a peneira sendo bem fininha, algum resíduo ele ainda pode passar, e aí o coador de pano ele dá esse último toque e que é muito importante também para a pureza da manteiga. E agora eu vou te mostrar como eu faço a etapa de coar a manteiga. Eu não uso um outro utensílio para retirada, eu viro o utensílio da minha panela diretamente e lentamente à peneira. É como se eu fosse coar um óleo. A minha peneira fica com resíduos e no fundo da panela permanecem também resíduos. Por quê? Porque eu não girei tão rápido, né? Eu girei ela um pouquinho mais devagar. Após coar, ela fica com este resultado. Ela pode ser ainda filtrada passando por um coador de pano. Então, nessa etapa agora, nós passaremos a nossa manteiga, que já foi coada, para a etapa de filtragem. Eu vou mostrar para vocês como eu habitualmente faço. Eu seleciono o pote onde eu já vou acondicioná-la, eu prefiro sempre potes de vidro e uso um coador de pano. Você pode fazer esse mesmo processo com um pano limpo, higienizado, não necessariamente em um coador. Eu encaixo ele no meu pote, eu acho mais prático esse processo, e a nossa manteiga que está quente, precisamos cuidar ao pegar o pote e vamos colocando delicadamente sobre o filtro. Um detalhe aqui muito importante, a manteiga deve estar muito quente para que esse processo ocorra, você não desperdice tanto a sua manteiga. E nós podemos aqui, ó, trabalhar com a regulagem do nosso coador. Vou mostrar para vocês como já estamos. Agora eu vou levantar um pouquinho mais o meu coador para colocar o final, o restante da minha guê. E vocês viram que é bem rápido o processo, a manteiga estando bem quente. Olha só, ela já está praticamente todinha coada. Naquela nossa etapa anterior, onde nós retiramos os resíduos maiores, ela irá facilitar essa etapa de passagem da manteiga líquida pelo coador de pano, pois assim ela passou rapidamente por este coador.
Vocês podem observar que praticamente não temos nem resíduos aqui. Uma dica importante na higienização do coador após é usar a água bem quente para limpeza, onde retirará o resíduo da gordura com mais facilidade. Então agora que finalizamos a preparação da nossa ghee, onde retiramos a lactose da nossa manteiga, vamos finalizando a nossa aula. Mas antes disso, eu só vou te sugerir umas dicas de uso. Primeiro ponto, para usar em biscoitos, você não deve usar a manteiga quente. Ela precisa de total resfriamento para que você inicie a receita da maioria dos biscoitos, a não ser que o seu modo de preparo indique o aquecimento, né, ou o derretimento da manteiga. Uma outra dica é a saborização da ghee. Existem várias possibilidades e a ghee saborizada é um acompanhamento fantástico para pães e para muitos biscoitos também. E outras preparações, como ovos mexidos, como omeletes, né? Como a crepioca, né? Pode-se usar um pouquinho de uma ghee saborizada, fica muito gostosa. Enfim, são muitas as possibilidades. E agora você consegue colocar a sua criatividade e utilizar uma manteiga sem lactose feita aí na sua casa. Sou Valda Labari, gastrônoma da Lib Gastronomia e Arte, e ensino neste canal muitas receitas sem o glúten e sem a lactose, assim como os segredos dos biscoitos com flores naturais e orgânicas, sem glúten e sem lactose, e muitas outras receitas, todas com este viés e com essa temática. Pois acreditamos que estes ingredientes, eles são fatores inflamatórios para muitas pessoas e a retirada deles beneficia muito a saúde de todos. Se você gostou dessa receita e curte estas dicas, já se inscreva no nosso canal, nos acompanhe nas redes e também compartilha com aquele amigo que poderá se beneficiar com estas dicas. E eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.